Paulina anuncia que Renata foi sequestrada. Roberta disfarça o seu entusiasmo. Ela liga para Augusto. Roberta pergunta se o vilão sequestrou Renata. Ele confirma. Roberta revela que todos viajaram. Augusto assegura que jamais será encontrado. Roberta pede para saber o paradeiro de Renata. Augusto não fala nada. Roberta sugere que o vilão suma no mundo com a mocinha. Renata chega no barco. O capanga a manda para a cabine. Augusto reitera que Renata o excita. A mocinha segue apagada. Renata é colocada na cama. Ela continua amordaçada. Antônio recebe a ligação de Jerônimo. Ele lamenta a situação. Antônio pede para Jerônimo manter a fé. Severino hospeda Marina. Antônio recebe a médica. Severino nota a aflição do colega. O padre e Marina descobrem que Augusto sequestrou Renata. Todos comentam que o vilão enlouqueceu. Marina crê que Augusto é capaz de cometer uma loucura. Antônio e a médica decidem ir à Bonita. Severino fica sozinho. O médico cura Aníbal. Ele sugere que o jovem não se esforce. Matilde insinua que a perna de Aníbal está amaldiçoada. Ellison a repreende. Aníbal descobre que precisa depor. Ele anuncia que não está envolvido no sequestro. O médico sugere que Aníbal não se assuste. Ele reitera que todos os feridos depõem. O médico sai. Matilde assegura que Aníbal não será acusado. Ela sugere que ele fale o que sabe. Adriana esclarece para Honório que está bem. Ela sugere que ele siga na capital. Gonçalo e Regina seguem aflitos. Adriana pede para Honório vigiar Roberta. Manuela leva chá para Regina. Todos desejam que Jerônimo chegue logo. Manuela comenta que o vingativo deve estar chegando. Jerônimo surge debilitado. Todos ajudam o vingativo. Gonçalo comenta que Jerônimo foi valente. O vingativo reitera que quer proteger Renata. Todos exigem que Jerônimo descanse. O vingativo segue teimoso. Gonçalo admite que não há novidades sobre Renata. Jerônimo anuncia que está disposto a eliminar Augusto. Gonçalo reitera que o vilão será castigado. Jerônimo vai para o quarto. Os preocupados ficam na sala. Matias comenta que Augusto é um animal. Gonçalo teme que o vilão agrida Renata. Matias crê que Augusto ama a mocinha. Ele deduz que Renata não será machucada. Lázaro reencontra Carina. Ele conta para ela que está apressado. Carina anima o marido. Ela anuncia que não pode se calar. Carina deixa Lázaro desconfiado. Ele revela para ele que a vida os premiou. Carina conta para Lázaro que está grávida. Ele reage eufórico. Lázaro grita. Ele rodopia com Carina. Lázaro crê que o bebê será um menino. Carina discorda. Lázaro anuncia que já ama o filho. Carlos coloca Jerônimo na cama. Regina decide cuidar dos ferimentos do amigo. Ela percebe que Jerônimo segue péssimo. Carlos exige que o amigo se cuide. Regina pede gases. Jerônimo sugere que a viúva procure Renata. Regina admite que a mocinha corre perigo. Ela confirma para Jerônimo que é mãe de Renata. O vingativo reitera que já desconfiava. Ele comenta que Renata e Regina se parecem. A viúva relembra a reação da filha. Jerônimo lamenta por não ter presenciado o momento. Regina informa ao vingativo que nem todos sabem da verdade. Ela diz que Gonçalo armou uma arapuca para Roberta. Jerônimo comenta que a invejosa pode ter alertado Augusto. Ele exige falar com Gonçalo. Jerônimo assegura que Roberta sabe onde Renata está. A mocinha acorda. Augusto acaricia Renata. Ela se assusta com um beijo dele. Augusto comenta que Renata está a bordo. A mocinha segue assustada. Renata descobre que está em um barco. Augusto reitera que a embarcação se chama Renascer. Renata comenta que o vilão enlouqueceu. Augusto anuncia que Renata não deu opção. Ela decide partir. Augusto exige que Renata não grite. Ele é agressivo com ela. Augusto reitera que Renata não tem escapatória. Ela o chama de infeliz. Augusto comenta que sempre agradou a Renata. Ela insinua que ele não ama ninguém. Renata acusa Augusto de ter um caso com Roberta. Ele nega. Augusto admite que agiu contra Jerônimo. Renata informa ao vilão que prefere morrer a ficar com ele. Jerônimo exige que Gonçalo pressione Roberta. Matias pede o mesmo. Jerônimo comenta que Roberta não pode saber que ele está vivo. Regina admite que a invejosa não presta. Adriana diz que Roberta viu Renata com a mala. Gonçalo decide ligar para Honório e Constanza. Ele diz que precisa de ajuda para encurralar a invejosa.
Augusto percebe que Renata está alterada. Ele diz que a fará feliz. Renata não permite que Augusto a toque. Ele anuncia que irá domá-la. Renata admite que se enganou com Augusto. Ele quase bate nela. Augusto deseja o corpo de Renata. Ela reitera que o seu coração sempre será de Jerônimo. Augusto anuncia que o vingativo morreu. Renata segue o jogo do vilão. Augusto comenta que a mocinha está viúva. Ele sugere que Renata chore pelo marido. A mocinha atua. Renata chora. Jerônimo pede para Carlos capturar Medeiros. Ele comunica que o capanga pode ser útil. Matias decide acompanhar Carlos. Jerônimo comunica que está sem celular. Carlos e Matias saem. Adriana também se retira. Constanza e Honório invadem o quarto de Roberta. Eles anunciam que Gonçalo quer falar com ela. A invejosa exige ficar sozinha. Honório liga para Gonçalo. O empresário coloca a ligação no viva voz. Gonçalo exige que Roberta seja sincera. Ele pergunta onde está Renata. Roberta assegura que não sabe de nada. Gonçalo comunica que já descobriu que a invejosa e Augusto se aliaram. Roberta reitera que ninguém tem provas contra ela. Constanza e Honório culpam a invejosa. Eles comentam que ela não tem credibilidade. Roberta assegura que não está envolvida no crime. Ela exige que deixem de culpá-la. Gonçalo admite que não confia em Roberta. Ela jura pela sua vida que desconhece o paradeiro de Renata. A mocinha pensa em escapar. Renata vê uma imagem da Virgem. Ela comenta que Augusto precisa continuar pensando que Jerônimo morreu. Renata deduz que o vingativo irá resgatá-la. Ela teme que Aníbal, Ellison e Adriana estejam feridos. Renata reza. Augusto fala sozinho. Ele comenta que Renata precisa mudar. Augusto anuncia que já não necessita fingir. Ele bebe. Jerônimo e Regina seguem unidos. Gonçalo comenta que Roberta não falou nada. Jerônimo percebe que a invejosa não quer cooperar. Ele crê que Augusto tem outros cúmplices. Marina chega na fazenda. Ela reencontra Jerônimo. Antônio e Marina perguntam se podem ajudar. Regina admite que não sabe o que fazer. Marina decide examinar Jerônimo. Regina e os demais se dirigem à sala. Marina e Jerônimo ficam sozinhos. Renata percebe que está trancada. Ela volta a pedir ajuda. Augusto leva comida para Renata. Ela anuncia que não quer nada. Renata destrói a comida. Augusto anuncia que não vai tolerar criancices. Eles discutem. Augusto ameaça aplicar injeções em Renata. Ele sugere que ela se conforme com a realidade. Roberta conta para Josefina que Augusto sequestrou Renata. A víbora sugere que a invejosa também procure a irmã. Roberta fala para Josefina que deseja a morte de Renata. A invejosa encerra a ligação. Josefina comenta que Augusto a poupou do trabalho. Ela lamenta por não poder eliminar Renata. Medeiros espera Alzira. Ele fala para o garçom que a odalisca também chegará no bar. Matias e Carlos aparecem. O galego toca em Medeiros. Carlos exige que o capanga o acompanhe. Medeiros se opõe. Carlos peita o capanga. Medeiros tenta fugir. Matias não permite. Medeiros é rendido. Lázaro comunica que está às ordens de Jerônimo. Adriana comenta que Aníbal arriscou a vida. Ellison reitera que o namorado precisa fazer o retrato falado do capanga. Aníbal assegura que também vai agir para resgatar Renata. Regina reage agradecida. Marina percebe que Jerônimo está com sopro no coração. Ela comenta que ele precisa realizar exames. Jerônimo esclarece que quer sair. Marina se culpa pelo ocorrido. Ela relembra que decidiu deixar a cidade. Jerônimo comenta que não culpa Marina. Ele anuncia que Augusto agiria de qualquer maneira. Marina se arrepende por ter sido rígida. Jerônimo a despreocupa. Ele percebe que Renata e Marina já se toleram. A médica comenta que quer ser amiga da mocinha. Marina fala para Jerônimo que todos formarão uma grande família. A médica comenta que já sabe qual é o seu lugar. Marina aceita sua derrota. Ela comenta que Jerônimo deve ficar com Renata. O vingativo reitera que a médica será uma excelente mãe. Marina comenta que quer que os filhos amem os irmãos. Ela anuncia que não irá semear o ódio nas crianças. Renata anda de um lado para o outro. Ela sai do quarto discretamente. Renata caminha pelo barco. Ela escuta alguns ruídos. Renata fica tonta. Ela coloca o plano de fuga em ação. Augusto pega Renata no pulo. Ela comenta que não quer ficar trancada. Augusto exige que Renata volte para o quarto.
Ele anuncia que não tem como ela escapar. Augusto comenta que adora a presença de Renata. Ele sugere que eles se casem. Augusto tira a paciência de Renata. Ele sorri debochadamente. Alzira e Lázaro revelam para Matilde que bolaram um plano contra Medeiros. A odalisca admite que se insinuou para o capanga com o intuito de descobrir o que realmente aconteceu com Ezequiel. Os empregados reiteram que Medeiros é cúmplice de Augusto. Alzira crê que nunca descobrirá a verdade sobre Ezequiel. Matias e Carlos chegam na fazenda com Medeiros. Todos confrontam o meliante. O capanga se assusta ao ver Jerônimo. O vingativo anuncia que está vivo, reiterando que reconhece Medeiros como um dos seus agressores. Gonçalo e Jerônimo ameaçam o capanga. Eles exigem descobrir o paradeiro de Augusto. Jerônimo comenta que pode colocar Medeiros na cadeia. Ele exige saber onde está o barco. Todos se enfurecem contra Medeiros. Os preocupados comentam que Augusto está tentando fugir. Medeiros é agredido. Jerônimo oferece apoio legal para o capanga desde que ele colabore. Medeiros anuncia que o barco se chama Renascer. Ele comenta que está esperando a ligação de Augusto. Medeiros anuncia que o vilão precisa de documentos para escapar. O capanga diz que Augusto entrará em contato a qualquer momento. Todos orientam Medeiros. Jerônimo pede para Lázaro vigiar o capanga. Regina reza. Ela pede para a Virgem proteger Renata. Jerônimo jura a Regina que vai resgatar a mocinha, mesmo que seja necessário arriscar a sua vida. Renata também entra em oração. Augusto bebe. Ele comenta que nunca vai se separar de Renata. Augusto crê que ganhou a batalha. No dia seguinte, o investigador chega na fazenda. Ele revela que o barco Renascer zarpou há 3 dias e está em alto mar. Gonçalo e Regina relembram que Renata foi sequestrada no dia anterior. O investigador reitera que é difícil achar a embarcação sem as coordenadas exatas. Ele teme que o barco esteja em águas internacionais, pois dessa forma a polícia local não poderá agir. Jerônimo percebe que Augusto bolou cada detalhe do plano. Regina volta a se emocionar. Lázaro comenta que Medeiros está metido em um rolo. Alzira vai ao esconderijo. Medeiros percebe que foi enganado pela odalisca. Ela exige que o capanga conte a verdade. Alzira e Lázaro exigem saber o que aconteceu com Ezequiel. Ela relembra que o marido sabia sobre o sarmento. Lázaro chacoalha Medeiros. Ele chama o capanga de bandido. Lázaro ressalta que Medeiros assumiu o posto de Ezequiel. O capanga apanha novamente. Medeiros decide falar a verdade. Ele revela que Augusto eliminou Ezequiel. Alzira reage arrasada. Jerônimo decide entrar em contato com o serviço marítimo e a guarda costeira. Matias planeja ir à cidade. Jerônimo comenta que Carlos e Aníbal estão na delegacia por conta do retrato falado. Os preocupados se separam. Lázaro revela para Jerônimo que Augusto eliminou Ezequiel. Alzira relembra que o marido era uma importante testemunha. Jerônimo escuta o toque do celular. Medeiros atende Augusto. O vilão pede para o capanga ir ao cais. Medeiros descobre o paradeiro de Augusto. O vilão não desconfia da situação. Jerônimo anuncia que vai acompanhar Medeiros. Ele ganha o apoio de Gonçalo. Renata escuta a voz do algoz. Augusto a chama de meu amor. Ele pede para Renata se arrumar. Augusto comenta que a mocinha não pode ser uma maltrapilha. Renata tenta destruir as roupas. Augusto reitera que está perdendo a paciência com a mocinha. Ele ameaça dar um tapa em Renata. Augusto fala para a mocinha que é capaz de usar a força. Ele a intimida. Renata respira fundo. Ela coloca a mão na cara. Matias fala para Jerônimo que está tudo pronto. O vingativo pede para o bonitão ficar na sua frente. O investigador fala para Gonçalo que a guarda costeira aceitou colaborar. Eles rezam para dar tudo certo. Medeiros recebe os documentos de Augusto. Jerônimo pega o envelope. Ele vê os documentos falsos de Augusto. Jerônimo e os demais percebem que o vilão pretende usar nomes irreais. O vingativo exige que Medeiros não o traia. Inês e Regina se falam. A viúva comenta que todos estão tentando encontrar Renata. Regina admite que continua com medo. Inês assegura que o resgate irá acontecer. Regina promete manter a amiga atualizada. A viúva anuncia que não pode perder Renata novamente. Adriana, Marina e Antônio ficam tristes. Aníbal e Carlos também decidem colaborar. Jerônimo comunica que Augusto quer tirar Renata do país. Aníbal admite que o Calhorda não tem limites. Gonçalo vê uma lancha. Os preocupados se escondem. Jerônimo volta a alertar Medeiros. O capanga tenta disfarçar. Aníbal fica na toca. Medeiros entrega a encomenda de Augusto para o comparsa. Aníbal caminha. Ele pula e se esconde na lancha.
Os meliantes não percebem nada. Renata obedece a Augusto. Ele volta a chamá-la de linda. Renata pede para ir embora. Ela relembra a Augusto que eles tentaram namorar. O vilão reitera que Jerônimo não está mais no caminho. Renata ameaça odiar Augusto. E ele não se importa. Renata não permite que Augusto a toque. Ele comenta que ela vai ter que se acostumar com a situação. Renata pega o celular. Ela não consegue falar com ninguém. Augusto perde a paciência e esbofeteia Renata. Ela sugere que ele a elimine. Renata esclarece que prefere a morte. Augusto anuncia que a mocinha vai viver para ele. O vilão recupera o celular. Os meliantes se despedem de Medeiros. Aníbal continua escondido. Os meliantes desamarram a corda. Eles entram em contato com Augusto. Os meliantes zarpam. Os preocupados voltam a abordar Medeiros. Eles observam a lancha. Jerônimo percebe que Aníbal se infiltrou na embarcação. O profissional anuncia que colocou um GPS na lancha. Jerônimo ordena que Carlos leve Medeiros para a delegacia. Ele pede para Gonçalo acompanhar o galego. Jerônimo comenta que não quer arriscar a vida do ricaço. O Vingativo e Matias se unem. Renata fala com o filho. Ela deseja ser resgatada. Augusto pede perdão para Renata. Ele comenta que não quer prejudicá-la. Augusto admite que Renata o tira do sério. Ele exige que ela se comporte. Renata anuncia que Augusto nunca a fará feliz. Ele não desiste. O profissional anuncia que encontrou a localização do barco. Ele admite que não pode interferir, pois a embarcação de fato está em águas internacionais. O profissional teme que Augusto se afaste. Jerônimo e Matias desejam se aproximar do barco. O Vingativo informa Bonitão que tem um plano. Renata segue inquieta. Ela pensa em Jerônimo. Renata relembra os seus momentos de amor com o marido. Ela teme não voltar a ver Jerônimo. Renata passa mal. Ela decide ter fé. Renata segue sozinha. A mocinha comenta que precisa se agarrar às lembranças. Renata segue desolada. Ela tenta se recompor. Renata teme perder o filho. Jerônimo e Matias se aproximam. Os meliantes entregam os documentos para Augusto. O vilão pretende zarpar. Augusto anuncia que a sua vida vai recomeçar. Aníbal consegue entrar no navio. O jovem faz de tudo para não ser visto. Jerônimo e Matias também tentam entrar em ação. Aníbal volta a se arrastar. Ele despista o meliante. A lancha de Jerônimo fica cada vez mais próxima. Augusto fala para Renata que a viagem vai começar. Ela se desespera. Augusto comenta que Renata está dificultando tudo. Ele exige que ela não se desgaste. Augusto esclarece para Renata que eles percorrerão o mundo. Ele entrega o documento falso dela. Renata descobre que está com os sobrenomes diferentes. Ela comunica para Augusto que não é filha de Josefina. Renata vê Aníbal. Ela disfarça. Augusto comenta que Renata será uma Durã. Aníbal continua escondido. Renata não permite que o inimigo veja o filho. Ela muda de tática. Renata se desculpa com Augusto. Ela aceita seguir as ordens dele. Augusto crê que Renata é inteligente. Ele fala para ela que quer transar. Augusto comenta que não pretende abusar de Renata. Aníbal pede calma para a mocinha. Ele passa sem ser visto mais uma vez. Matias e Jerônimo observam o mar. Aníbal decide parar o navio. Jerônimo e Matias planejam pular. Aníbal não sabe como mexer no navio. Jerônimo e Matias avistam a embarcação. Aníbal olha para os cabos. Jerônimo é orientado. Aníbal mexe nos cabos. Ele tenta desligá-los. Aníbal se livra dos cabos. O capitão revela que não pode se aproximar mais. Jerônimo e Matias exigem outra lancha. O capitão concede. Jerônimo e Matias decidem colocar as roupas de mergulho. Aníbal é capturado. Jerônimo e Matias surgem na lancha. Aníbal é levado para o topo do barco. Jerônimo e Matias seguem combinando tudo. Augusto promete transformar Renata em uma rainha. O vilão reencontra Aníbal. Augusto percebe que Renata sabia de tudo. O vilão toma uma decisão. Augusto exige saber como Aníbal chegou no barco. O jovem admite que entrou na lancha. Augusto xinga o comparsa. Jerônimo e Matias surgem por perto. Augusto decide eliminar Aníbal. Renata relembra que o vilão é pai do jovem. Aníbal reitera que Augusto ordenou que Hortência abortasse. Renata chama o vilão de miserável. Augusto tira a máscara. Ele descobre que já foi localizado. Augusto não muda os seus planos. Ele ordena que Aníbal seja aniquilado. Augusto anuncia que ninguém irá prendê-lo. Jerônimo e Matias desejam sorte um para o outro.
Eles pulam no mar e nadam. Augusto pega uma espada. O meliante revela que os motores não estão funcionando. Augusto fica louco de ódio. O meliante promete descobrir o que aconteceu. Jerônimo se aproxima do barco. Augusto chama Aníbal de covarde. Ele comenta que o filho vai morrer. Renata intervém. Augusto aponta a espada para Aníbal. Jerônimo começa a subir no navio. Augusto reitera que vai se livrar do filho. Aníbal anuncia que Hortência morreu. Ele revela que não teme a morte. Augusto fere o rosto de Aníbal. Renata quase tem um troço. Jerônimo e Matias entram no navio. O vingativo joga o meliante no mar. Jerônimo e Matias agem para parar o barco. Renata decide se sacrificar por Aníbal. O jovem a repreende. Aníbal comenta que Augusto não vale a pena. Renata promete fazer o que o vilão quiser. Augusto segue prevenido. Matias tranca alguns meliantes na cabine. Jerônimo grita por Augusto. O vilão descobre que o rival está vivo. Augusto aponta uma arma para Jerônimo. Matias chega perto do outro meliante. Augusto e Jerônimo se enfrentam. O vilão reitera que vai acabar com o rival. Augusto tenta atingir Jerônimo. O vingativo se esquiva. Matias e o meliante trocam socos. Jerônimo não consegue se defender. Ele é ferido. Renata decide agir. Augusto tenta espetar Jerônimo. O vingativo chuta o rival. Matias e o careca continuam lutando. Renata consegue pegar uma espada. O careca decide eliminar Matias. O bonitão apanha muito. Renata entrega a espada para Jerônimo. O vingativo duela de igual para igual com Augusto. Renata assiste tudo. Os rivais seguem na batalha final. Matias é rendido. O bonitão consegue se recuperar. Aníbal manca. Jerônimo surra Augusto. A guerra continua. Matias é enforcado. O careca decide afogar o bonitão. Jerônimo e Augusto anunciam que só um vai sair vivo. Matias atinge o careca. Aníbal é pego novamente. Augusto volta a derrubar Jerônimo. O vilão pula como uma perereca. Renata pensa no pior. Matias decide ajudar Aníbal. Ele rende o meliante que revida. Matias arremessa o rival no mar. Augusto consegue dominar Jerônimo. Matias e Aníbal se recuperam. Jerônimo deixa Augusto ensanguentado. O vilão anuncia que chegou a hora de dar o golpe final. Todos torcem por Jerônimo. Augusto deixa o rival no chão. Renata implora pela vida de Jerônimo. O vingativo já não consegue se defender. Matias e Aníbal perdem as forças. Augusto decide cortar o pescoço de Jerônimo. Ele se prepara para o golpe de misericórdia. Jerônimo se esquiva mais uma vez. Ele enfia a espada no corpo de Augusto. O vilão cospe sangue. Augusto agoniza. Aníbal sofre. Augusto cai. Jerônimo lamenta o ocorrido. Ele se livra de Augusto. Renata consola Jerônimo. Ela reitera que o ama. Renata fala para Jerônimo que o sofrimento terminou. Ele a acaricia. O corpo de Augusto continua estirado. Todos lamentam a tragédia. Dias depois, Renata e Jerônimo surgem na cama. Ele acorda. Renata pergunta como Jerônimo passou a noite. Ele admite que está feliz. Renata e Jerônimo seguem namorando. Ela comenta que adora amanhecer ao lado dele. Jerônimo promete a Renata que eles serão felizes eternamente. Ela comenta que ainda se sente cansada. Jerônimo e Renata ressaltam que os últimos dias foram terríveis. Ela sugere que ele esqueça os pensamentos ruins. Renata pergunta se Jerônimo prefere menino ou menina. Ele reitera que vai amar o que vier. Jerônimo e Renata desejam que a criança nasça saudável. Ele segue dolorido. Jerônimo fala para Renata que se a criança for menino, será registrado como Rafael. Ela discorda. Renata sugere que a criança se chame Gonçalo Rafael. O vingativo debocha. Renata comenta que quer registrar a menina como Regina. Jerônimo aprova o nome. Eles trocam juras de amor. Aníbal visita o túmulo de Augusto. Ele se desculpa com o pai. Aníbal comenta que Augusto escolheu o pior caminho. Ele admite que agiu contra o pai. Aníbal reitera que carrega o sangue de Augusto. Ele comenta que o egoísmo matou o pai. Aníbal deixa flores para Augusto. Ele comenta que ninguém vai sofrer com a morte do vilão. Aníbal anuncia que o governo tomou os bens de Augusto. Ele reitera que não sobrará rastros do vilão na cidade. Aníbal comenta que Augusto viveu uma vida vazia e sem sentido. Ele se despede para sempre do pai. Matilde e Carlos surgem na praia.
Ele comenta que a adora cada vez mais. O casal come lagostas. Carlos reitera que Matilde o encanta. Ele a pede em casamento mais uma vez. Matilde aceita o pedido de Carlos. Ela confessa que a princípio o achou sem sal. Matilde comenta que Carlos a conquistou aos poucos. Ela sugere que eles se casem rapidamente. Carlos aceita a loucura. Ele dá muitos beijos em Matilde. Matias e Gonçalo chupam picolés no parque. O ricaço relembra a infância do filho. Gonçalo recorda a Matias que eles viveram momentos maravilhosos. O bonitão admite que o ricaço é um excelente pai. Gonçalo relembra que Matias ficava prestes a se engasgar com os picolés. O bonitão diz que o pai também gosta muito dos doces. Matias esclarece que sente orgulho de Gonçalo. Ele leva o pai às lágrimas. Matias comenta que é um sortudo. Gonçalo reitera que o amor tem muito poder. Ele comenta que há laços inquebrantáveis. Gonçalo chama Matias de bênção. Ele agradece a Deus. Gonçalo diz que é um privilégio ser pai de Matias. O bonitão comenta que quer aproveitar o tempo perdido. Matias pensa em seus futuros filhos. Ele comenta que Gonçalo será um excelente avô. O ricaço reitera que o filho é esplêndido e amoroso. Gonçalo admira a personalidade de Matias. Eles seguem chorando e se abraçam. Honório sai com Constanza. Eles são servidos pelo garçom. Honório propõe um brinde a Constanza. Ele comenta que eles venceram vários obstáculos. O casal brinda. Honório diz que é grato por ter Constanza. Ele reitera que não pode perder a esposa. Constanza lamenta por ter provocado problemas com Honório. Ele anuncia que eles são um só. Honório relembra que ama Constanza desde que a viu. A morena crê que a esterilidade foi um problema no casamento. Honório diz que não precisa de filhos para ser feliz. Ele valoriza Constanza. A morena diz que o marido a faz se sentir realizada. Ele fala que a amará até depois da eternidade. Lázaro e Carina regressam. Ela comenta que a casa está ficando linda. Alzira continua emocionada. Ela chora por Ezequiel. Alzira sente saudade do marido. Manuela a atende. A cozinheira comenta que Ezequiel foi um excelente marido. Alzira anuncia que o seu coração está em paz. Ela comenta que segue amando Ezequiel. Todos tentam levantar o ânimo de Alzira. Lázaro assegura que o amigo está cuidando da família. Hermínia cuida de Paulinho. Alzira se arrepende por ter duvidado do marido. Ela comenta que foi enganada. Alzira sente dor na alma. Ela comenta que fez a escolha certa. Hermínia acaricia Paulinho. Alzira chora nos braços de Lázaro. Roberta conta para Josefina que Renata foi resgatada. Ela anuncia que Augusto morreu. Roberta crê que Renata finalmente será feliz. Josefina informa que tudo muda. Roberta deseja sair do país. Josefina tem uma ideia. Ela fala para Roberta que deve haver uma grande festa de aniversário. Josefina insinua que planeja eliminar Renata. Marina conta para Severino que decidiu trabalhar no interior. Ele promete acompanhar o crescimento das crianças. Severino sugere que Marina o valorize mais. Ela agrada ao tio. Marina comenta que Severino é o seu único parente. Ele anuncia que a família é o maior tesouro da vida. Jerônimo decide contratar Aníbal. Ele exige que o jovem faça uma faculdade. Renata anuncia que pagará os estudos dos jovens. Ela comenta que Alisson precisa cooperar. Renata sugere que a adolescente pense bem antes de escolher um curso. Jerônimo exige que a esposa não seja tão séria. Os jovens agradecem a Renata. Ellison comenta que está controlando a anorexia. Ela ressalta que a fazenda é mágica. Jerônimo reitera que as pessoas certas animam qualquer casa. Aníbal admite que adorou conhecer os adultos. Ele se desculpa por Augusto. Renata e Jerônimo comentam que o jovem é diferente do vilão. Ellison anuncia que o namorado é o seu herói. Ela promete ser a melhor aluna. Os jovens abraçam os adultos. Carlos e Matilde marcam a data do casamento. Eles optam por se casar na sexta. Severino relembra que no dia em questão Luz será batizada. Matilde decide unir as festas. Severino anuncia que é o momento de ser feliz. Antônio visita Álvaro. O detento comenta que reuniu um grupo de alcoólatras. Antônio admira o novo labor do preso. Álvaro deseja salvar vidas. Ele comenta que todos devem descobrir os malefícios do alcoolismo. Antônio o estimula. Álvaro discursa. Ele comenta que tinha uma carreira brilhante. Inês e Isidro inauguram a fundação. Eles comentam que cuidarão das crianças doentes. Isidro comenta que os pais dos pequenos também precisam de apoio.
Regina cita os que já se foram. Inês pede para Laura cortar a fita. A fundação é oficialmente inaugurada. Constanza, Roberta, Matias e os demais assistem tudo. A invejosa ressalta que sente orgulho da viúva. Roberta engana Regina. Elas se abraçam. Roberta sente preguiça de Regina. Julieta fala para Matias e Adriana que estudará em Paris. Ela comenta que ficará 6 meses no exterior. Matias e Adriana planejam a futura lua de mel. Roberta fala para Regina que quer uma grande festa. Ela anuncia que também deseja agradar a Renata. Gonçalo gosta da ideia. Ele admite que os 25 anos das jovens será digno de uma grande comemoração. Josefina procura um disfarce. Ela comenta que vai concluir a sua vingança, mesmo que para isso volte a parar na cadeia. Um tempo depois, Carlos e Matilde finalmente se casam. Eles recebem as felicitações de todos. Renata conversa com Jerônimo e Marina. A mocinha revela que irá à capital para comemorar o aniversário. Marina comenta que a sua mudança está chegando. Jerônimo exige que a médica não se esforce. Matilde e Carlos posam para fotos. Severino relembra que o batizado de Luz vai começar. O padre percebe que Marina e Renata viraram amigas. Jerônimo celebra. Ele comenta que sente orgulho das damas. As fotos do casamento rolam soltas. Severino comenta que o perdão deve ser praticado. Adriana e Matias combinam a data do casamento. Uma cartomante lê as mãos deles. Ela reitera que os jovens são almas gêmeas. A cigana anuncia que Adriana e Matias ficarão juntos em todas as vidas. A baixinha relembra que o bonitão gostava de outras. A cigana reitera que Adriana é o verdadeiro amor de Matias. Ele paga a cigana. Matias comenta que está explodindo de amor. Adriana o chama de ursinho. Constanza insinua que Roberta está tramando algo. Honório anuncia que a invejosa comprou uma passagem para o exterior. Gonçalo supõe que Roberta fugirá com o dinheiro. Regina anuncia que o aeroporto será vigiado. Ela reitera que Josefina vai cair. Regina deseja que Roberta se arrependa. Honório reitera que a invejosa tem um coração de pedra. Ele anuncia que Roberta é incapaz de ser boa. Josefina testa uma barba falsa. Ela concluiu seu disfarce. Josefina se olha no espelho. Ela olha para o passaporte falso. Josefina comenta que o seu nome será Isaac. Todos se reúnem para a festa. Josefina chega no local. Renata fala para Jerônimo que teve um ano turbulento. Ele relembra que chegou na vida dela totalmente de supetão. Renata e Jerônimo brincam. Josefina anuncia que a felicidade da mocinha vai acabar. Ela se une à banda. Gonçalo e Regina surgem em um momento de amor. Renata aparece. Ela chama Regina de mãe. Gonçalo aprova o visual de Renata. Jerônimo reitera que Regina é sua sogra. Gonçalo comenta que o vingativo é um cavalheiro. Regina ressalta que está emocionada. Gonçalo sugere que a filha desfrute o aniversário. Renata reitera que o pai a fez ter uma infância feliz. Ela o agradece pela adoção. Gonçalo comenta que Renata iluminou a sua vida. Regina admite que está com o coração partido por Roberta. Jerônimo e Gonçalo tramam contra a invejosa. Eles anunciam que querem pegar Josefina antes da viagem. Renata sugere que os demais falem tudo para Roberta. Gonçalo anuncia que não pode correr riscos. Ele comenta que Josefina não está para brincadeira. Renata crê que Roberta foi manipulada pela mãe. Jerônimo discorda. Ele reitera que Roberta deve responder por todos os crimes. Renata relembra que cresceu com as vilãs. A mocinha e Regina asseguram que Roberta ainda pode se redimir. A viúva reitera que a invejosa merece uma última oportunidade. Renata ampara Regina. A mocinha reitera que Roberta deve ter a oportunidade de confessar tudo. Gonçalo não sabe o que fazer. Ele decide seguir o conselho das amadas. Gonçalo revela que falará com Roberta após a festa. Adriana comenta que está gorda. Honório chama a filha de exagerada. Ele sugere que as damas se apressem. Adriana comenta que tem algo para pedir para Constanza. A morena crê que a baixinha quer um colar. Adriana relembra que Ágata está no céu. Ela comenta que Constanza ocupa um lugar especial em seu coração. Adriana pede para chamar a morena de mãe. Constanza permite. A morena também chama Adriana de filha. Elas emocionam Honório. O empresário reitera que as familiares estão lindas. Adriana e Constanza borram a maquiagem. Regina leva Renata para o quarto. Ela pede para a filha usar o pingente. A mocinha é estranha.
Regina comenta que Josefina a enviou o pingente. Renata admite que o colar faz parte da sua vida. Regina conta para a mocinha que Roberto desenhou o pingente. Ela mostra para a filha a marca que distingue os colares. Regina relembra que sonhou em reencontrar Renata. Elas trocam declarações. Regina segue gritando que Renata é sua filha. Roberta aparece e presencia a cena. Ela pergunta o motivo de Regina ter chamado Renata de filha. Roberta anuncia que também ouviu a mocinha chamando a viúva de mãe. Renata e Regina decidem falar a verdade. Elas alarmam Roberta. Regina anuncia que a sua verdadeira filha é Renata. Roberta percebe que a viúva descobriu tudo. Ela relembra a Regina que elas fizeram DNA. A viúva anuncia que houve um equívoco. Renata banca a desentendida. Regina revela que descobriu a verdade por meio das impressões digitais. Ela admite que todos já sabem de tudo. Roberta entra em surto. Ela inventa que vê Regina como uma mãe. A viúva reitera que ficou surpresa. Roberta volta a chorar. Ela comenta que Renata sempre tem tudo. Regina anuncia que não há mais equívocos. Ela reitera que se acertou com Renata. A mocinha comenta que entende a irmã. Roberta continua dissimulando. Ela anuncia que não quer renunciar a Regina. A viúva vai às lágrimas. Roberta comenta que Josefina é uma assassina. Renata anuncia que a irmã pode se redimir. Ela exige que Roberta seja sincera. A invejosa segue fingindo. Renata comenta que Roberta tem toda a vida pela frente. Ela anuncia que Josefina não pode destruir a invejosa. Roberta admite que está derrotada. Renata discorda. Ela comenta que Roberta pode ganhar o perdão de todos. A invejosa reitera que não tem nada para falar. Regina e Renata não conseguem arrancar a verdade de Roberta. Elas insinuam que a invejosa sabia de tudo. Roberta fica calada. Josefina segue infiltrada. Matias e Jerônimo se encontram nas festas. Eles trocam elogios. Jerônimo admite que está pensativo. Ele relembra a primeira vez que esteve na mansão. Jerônimo recorda que estava com sede de vingança. Ele anuncia que encontrou o seu grande amor. Matias chama Jerônimo de mestre. Ele comenta que o vingativo é um exemplo. Jerônimo fala para Matias que o quer como padrinho da criança. O bonitão aceita o posto. Matias abraça Jerônimo. Josefina se aproxima. Ela passa pelos jovens. Roberta assegura que não sabia de nada. Ela anuncia que jamais ficaria calada. Renata e Regina decidem acreditar em Roberta. A invejosa faz um juramento pela sua vida. Roberta e Renata comentam que Josefina brincou com todos. A mocinha supõe que a irmã sabe onde a víbora está. Roberta volta a negar. Ela assegura que nunca mais viu Josefina. Regina percebe que Roberta está mentindo. A invejosa faz um escândalo e sai do quarto. Renata sugere que Regina não chore. Ela consola a mãe. Manuela se despede de Severino e Antônio. A cozinheira encontra os jovens. Ellison e Aníbal anunciam que se matricularam na faculdade. A adolescente comenta que vai estudar nutrição. Aníbal decide ser enólogo. Manuela comenta que Jerônimo e Renata são bondosos. Os jovens convidam a cozinheira para almoçar. Eles obrigam Manuela a acompanhá-los. Ela crê que Ellison será uma grande nutricionista. Manuela abraça os jovens. Josefina surge no banheiro. Ela penteia a peruca. Josefina anuncia que falta pouco para a conclusão da vingança. Ela celebra por ter controle sobre os demais. Josefina chama a si mesma de maravilhosa. Ela recebe uma ligação. Roberta revela para Josefina que elas foram descobertas. A invejosa comenta que as digitais colocaram tudo a perder. Josefina anuncia que Roberta foi burra. A invejosa reitera que não tinha saída. Roberta fala que perdeu tudo. Ela comenta que se sacrificou à toa. Josefina e Roberta deduzem que Renata vai ficar com tudo. A invejosa reitera que odeia a irmã. Roberta deseja a morte de Renata. Josefina exige que a filha a escute. Roberta comenta que conseguiu enganar Renata e Regina. Josefina explica o plano para a filha. Ela exige que Roberta curta a festa. Josefina informa a filha que dará um jeito na situação. Ela pede para Roberta demonstrar agradecimento diante de todos. Josefina assegura para a filha que elas conseguirão escapar. A invejosa reitera que está arruinada. Josefina esclarece para Roberta que tem dinheiro. Ela promete dividir tudo com a filha. Manuela conhece a casa de Carina e Lázaro. A costureira diz que a reforma será lenta. Carina comunica que Lázaro fez a casa pensando nela. Manuela relembra que o capataz sempre amou a costureira. Ela comenta que Carina ilumina Lázaro. Manuela conhece a cozinha. Jerônimo e Gonçalo descobrem o ocorrido. O vingativo reitera que Roberta não é confiável. Renata e Regina admitem que a invejosa foi convincente.
Elas comentam que Roberta negou conhecer o paradeiro de Josefina. Regina e Renata anunciam que pegaram a invejosa no pulo. Gonçalo relembra que Roberta hospedou Josefina no apartamento de Germano. A viúva anuncia que a invejosa já teve a última oportunidade. Jerônimo e Gonçalo comentam que Josefina destruiu a vida de Roberta. Eles reconhecem que a invejosa percorreu um caminho sem volta. Gonçalo lamenta por não poder salvar a filha. Regina segue desolada. Começa a festa. Todos desfrutam a celebração. Josefina os observa. Ela comenta que não voltarão a menosprezar Roberta. Josefina anuncia que não se sacrificou à toa. Os jovens se separam dos adultos. Inês lembra que Regina sempre pensou na filha. A viúva reitera que nunca perdeu a esperança. Regina revela que Roberta já sabe que elas não são mãe e filha. A invejosa surge no quarto. Roberta comenta que chegou a hora de Renata se dar mal. Gonçalo procura a invejosa. Ele confronta Roberta. A invejosa segue ressaltando que está muito triste. Roberta insinua que não tem uma família. Gonçalo pede para a filha se sentar. Ele ordena que Roberta o escute. Gonçalo relembra como conheceu a invejosa. Ele recorda o olhar e sorriso de Roberta. Gonçalo comenta que a filha era inocente. Ele admite que sempre amou Roberta. Ela reitera que era inferior a Renata. Gonçalo comenta que os filhos são diferentes. Ele anuncia que sempre quis proteger Roberta. Gonçalo revela que a invejosa seguirá sendo a sua filha. Ele pede para Roberta compreendê-lo. Gonçalo comenta que entende a invejosa. Ele anuncia que Josefina semeou o ódio em Roberta. Gonçalo sugere que a filha tome um rumo diferente na vida. Ele exige que Roberta não se deixe manipular por Josefina. Gonçalo comenta que Renata intercedeu pela irmã. Ele revela que Regina também aprecia Roberta. Adriana e Matias pensam no nascimento do afilhado. Eles revelam que Renata e Jerônimo também serão os padrinhos dos seus futuros filhos. Os jovens fazem um acordo. Josefina segue furiosa. Gonçalo continua emocionando Roberta. Ele anuncia que a vida vale muito mais do que o dinheiro. Gonçalo exige que Roberta tenha mais amor no coração. Ele sugere que ela reconheça que se enganou. Gonçalo admite que nunca deixará de gostar da filha. Ele reitera que Roberta precisa tomar uma decisão. Gonçalo exige que a invejosa delate Josefina. Ele anuncia que a víbora foi uma péssima mãe. Gonçalo comenta que Josefina só pensa nela mesma. Ela assegura que a víbora usa a todos. Gonçalo comenta que Roberta não pode ser cúmplice de uma assassina. Ele relembra que a filha também foi traída pela víbora. Gonçalo recorda que Josefina eliminou Rafael. Roberta passa mal. Gonçalo sugere que a filha seja realista. Ele anuncia que Josefina não conhece o verdadeiro amor. Gonçalo reitera que o caminho a ser escolhido é o dos bons sentimentos. Ele comenta que a família é o pilar de qualquer ser humano. Gonçalo reitera que Roberta precisa lutar pelo que quer. Ele volta a se declarar para ela. Gonçalo abençoa Roberta. Ele decide sair do quarto. Roberta reconhece que Gonçalo tocou seu coração. Ela esclarece que ama o ricaço. Roberta se deita. Os jovens dançam. Regina os admira. Gonçalo regressa. Ele comunica para Regina que estava com Roberta. Gonçalo deseja que a filha assimile a conversa. Regina leva o marido para a pista de dança. Ela também chama os amigos. Jerônimo ensina os demais a dançar. Ele propõe um brinde. Roberta aparece para a festa. Ela chama Renata para cortar o bolo. A mocinha decide acompanhar a irmã. Roberta e Renata admiram o bolo. Regina discursa. Ela comenta que é um dia especial. Regina ressalta que todos a conhecem. Ela comenta que sempre quis ajudar os necessitados. Regina relembra a sua história. Ela revela que teve a filha roubada. Regina anuncia que realizou o seu sonho. Ela comenta que a vida foi generosa. Regina revela que também vê Roberta como uma filha. Josefina sente ciúme. Regina assegura que dará amor para as duas jovens. Ela é ovacionada. Todos cantam. Renata e Roberta se encaram. Elas apagam as velas. As irmãs cortam o bolo. Josefina sorri. Renata corre com a irmã. Elas se dirigem ao microfone. Renata agradece a presença de todos. Ela comenta que Deus escutou as suas preces. Renata anuncia que tem um grande marido e uma excelente mãe. Ela também expõe os seus sentimentos para Gonçalo. Renata comenta que tem os melhores pais do mundo. Ela também ovaciona Adriana e Matias. Renata menciona os parentes. Ela comenta que é grata pela família que possui. Renata admite que adora Roberta. A invejosa toma a palavra. Roberta esclarece que não sabe por onde começar. Ela comunica que estava equivocada. Roberta confessa que queria passar por cima de todos. Ela assume os seus erros. Roberta pede perdão a todos.
Josefina não entende o que a filha está fazendo. Roberta admite que já prejudicou os familiares. Ela se culpa pela morte de Rafael. Roberta esclarece que amava o sonhador. Ela comenta que o seu coração era de Rafael. Roberta anuncia que o seu castigo é ficar sozinha. Ela lamenta por ter perdido o filho. Roberta anuncia que Gonçalo é um grande pai. Ela também se desculpa com Renata. Roberta admite que sempre sentiu inveja da irmã. Ela comenta que Renata sabe amar. Roberta admite que odiou a irmã. Ela anuncia que vai aproveitar a sua última oportunidade. Roberta confessa que já sabe onde está Josefina. Ela anuncia que decidiu entregar a víbora. Roberta comenta que Josefina fez a todos infelizes. Ela admite que fugiria do país com a víbora. Roberta roga pelo perdão dos presentes. Renata perdoa a irmã. Gonçalo e Regina não contêm a emoção. Renata leva Roberta para a pista. Josefina decide entrar em ação. Roberta pede para Renata parar de andar. Josefina se previne. Roberta segue admitindo que errou. Josefina surge com a arma. Ela planeja atingir a mocinha. Roberta percebe. A invejosa se vira. Roberta recebe a bala. A invejosa desaba. Jerônimo e Matias desmascaram Josefina. Roberta agoniza. Josefina exige ver a filha. Todos torcem para Roberta ficar bem. Gonçalo deixa Josefina passar. A víbora vai ao encontro da filha. Josefina comenta que a bala não era para Roberta. A invejosa despreza a mãe. Roberta comenta que Josefina sempre a fez mal. Ela humilha a mãe. Roberta comenta que o amor de Josefina a matou. A víbora reitera que sempre agiu pela filha. Roberta volta a chorar. Ela comenta que perdeu o amor de Renata. A mocinha a desmente. Roberta segue realmente arrependida. Renata reitera que perdoaria a irmã de qualquer maneira. Roberta comenta que odiou Renata por não saber amá-la. As jovens relembram a infância. Roberta recorda que Josefina sempre a colocou contra Renata. A invejosa relembra todos os momentos importantes da vida. Roberta recorda os seus planos. A invejosa não para de pedir perdão. Roberta perde os sentidos. Ela morre. Renata e Josefina se desesperam. Gonçalo quase passa mal. Todos percebem que Roberta morreu. Josefina reage incrédula. Renata é consolada. Josefina exige que Roberta acorde. Todos choram. Constança e Honório surgem emocionados. Renata não se conforma. Gonçalo segue abismado. O Ricaço e Renata se levantam. Josefina não entende o que motivou Roberta a agir. Todos continuam chorando. Honório comenta que Josefina teve o pior castigo. Isidro ressalta que Roberta era a única adoração da víbora. Constança admite que sente pena de Josefina. A víbora não para de gritar. Josefina abraça o corpo de Roberta. Regina também aparece ajoelhada. Todos desejam que Deus receba Roberta em sua santa glória. Meses depois, Josefina surge louca no manicômio. Ela pensa que a boneca é Roberta. Josefina canta. Gonçalo e Regina observam a víbora. A profissional anuncia que Josefina nunca vai se recuperar da tragédia, reiterando que a assassina não saiu do transe desde que eliminou a própria filha. Regina reage impressionada e decide sair. Gonçalo continua atento. Ele anuncia que é a última vez que está vendo Josefina. Gonçalo se despede para sempre da víbora. Josefina volta a alucinar. Manuela e Matilde arrumam o berço. Renata sente o chute do filho. Ela crê que o menino será feliz. Ellison também deseja cuidar da criança. Matilde comenta que Rafael será abençoado e crê que o menino também terá muita beleza, pois será o filho de Jerônimo, o bonitão. Renata nota algo estranho. Manuela se aproxima e percebe que a bolsa da mocinha estourou. Renata reitera que faltam 2 meses para o nascimento. As empregadas auxiliam a mocinha. Carlos explica o seu labor para Jerônimo e Aníbal. Os adultos comentam que o jovem tem muito a aprender. Aníbal relembra que Jerônimo comprou as terras de Augusto em um leilão. Ele comenta que futuramente quer comprar o terreno de volta. Jerônimo analisa a possibilidade. Matilde aparece. Ela anuncia que a criança vai nascer. Jerônimo quase não consegue reagir. Carlos chama a atenção do amigo. Jerônimo corre com os demais. Marina parece desesperada. Ela revela que está sentindo várias contrações. Marina anuncia que precisa ir ao hospital. Antônio e Severino a levam. Jerônimo liga para Regina e comunica que a criança está a caminho. Carlos dirige. Renata exige que a mãe pegue o primeiro voo para o interior. Matilde pede para a mocinha ficar calma. Antônio liga para Jerônimo. Ele descobre que Marina também vai dar à luz. Jerônimo esclarece que as crianças nascerão no mesmo dia. A história se repete. Renata e Marina entram em trabalho de parto. Elas fazem força.
Renata se estressa com a ausência de Jerônimo. Ele chega. Renata grita muito. Ela dá à luz a Rafael. O doutor atesta que o garoto é perfeito. Jerônimo segura Rafael. Renata também conhece o filho. Jerônimo comenta que o pequeno é um príncipe. Ele parabeniza Renata. A mocinha expõe a sua felicidade. Jerônimo se declara para Renata. O parto de Marina segue complicado. O doutor anuncia que precisará fazer uma cesariana. Ele comenta que Marina não está delatando. Ela pede anestesia. Marina exige que o médico não arrisque a vida das bebês. Jerônimo e Renata cuidam de Rafael. A enfermeira vai ao quarto e revela que Marina precisa de uma cesariana. Ela anuncia que a médica está com várias complicações. Jerônimo decide assistir o parto. Renata permite e crê que Marina ficará bem. Ela torce para que as filhas da médica nasçam com a saúde perfeita. Renata beija a cabeça do filho. Ela segue emocionada. O doutor se preocupa com o estado de Marina. Jerônimo entra em cena. O médico comenta que está tentando evitar o sofrimento fetal. Ela revela que as meninas ficarão bem. O médico anuncia que Marina está com os tecidos porosos. Ele admite que os pulmões da médica estão sendo tomados e podem colapsar a qualquer momento. O médico anuncia que Marina pode morrer. Jerônimo fica arrasado. Matilde e Carlos visitam Renata. A mocinha comenta que se sente muito bem e reitera que já conhece o amor de mãe. Renata relembra que Rafael é prematuro. Ela comenta que a criança ficará um tempo no hospital. Carlos deseja ser pai. Renata reitera que já ama a maternidade. Matilde sugere a Carlos que eles formem uma linda família. Ela deseja engravidar. Gonçalo liga para o galego. Renata pega o celular. Ela comenta que Gonçalo e Regina já são avós. Os ricaços choram muito. Renata revela que Marina também está dando à luz. Regina assegura que o final da história será diferente, pois a mocinha e a médica já se reconciliaram. Renata admite que a coincidência a assusta. Jerônimo conhece as filhas. Marina reage. Ela descobre que as crianças já nasceram. Marina pede para conhecer as filhas. Ela abençoa as crianças e sofre. Jerônimo reitera que Marina deu à luz as duas princesas. Ele comenta que a médica foi guerreira. Marina segue perdendo as forças. Ela revela para Jerônimo que precisa falar com Renata. O vingativo pede para Marina se recuperar. Ela comenta que o seu tempo está acabando. Jerônimo decide procurar Renata. Marina segue beijando as filhas. A médica piora novamente. Renata se diverte com Carlos e Matilde. Jerônimo surge e anuncia que Marina quer falar com a mocinha. Renata descobre que a médica está muito mal. Ela decide ir ao encontro de Marina. Renata chega ao quarto da médica. Ela desperta Marina. A médica busca forças para falar. Marina percebe que Renata está bem. A mocinha crê que a médica vai melhorar. Marina admite que está desenganada. Ela relembra que é médica. Marina anuncia que sabe o que aconteceu. Jerônimo crê que a médica está apenas cansada. Marina pede para Renata cuidar das crianças. A mocinha assegura que a médica vai sobreviver. Marina comenta que está indo embora. Ela reitera que Renata será a única mãe das crianças. Marina pede para a mocinha amar as pequenas. Renata vai às lágrimas. Marina anuncia que já está sentindo a agonia da morte. Jerônimo a desmente. Marina comenta que teria adorado criar as filhas. Ela percebe que perderá todos os movimentos importantes das pequenas. Marina sofre com seu triste destino. Ela anuncia que teve o privilégio de ser mãe. Marina comenta que deu à luz a seres preciosos. Jerônimo assegura que a médica conseguirá educar as crianças. Marina não nega a realidade. Ela comenta que fará parte do passado das crianças. Marina pede para Renata não fazer distinções entre as pequenas. Ela admite que as crianças ficarão em excelentes mãos. Renata promete ser uma mãe para as pequenas. Ela exige que Marina não se renda. A médica comenta que adorou fazer as pazes com a mocinha. Marina volta a piorar. Jerônimo e Renata se assustam. Marina olha para o vingativo. Ela comenta que Jerônimo foi o seu grande amor. Marina anuncia que o vingativo a deu um grande presente. Ela reitera que as meninas ficarão com Jerônimo. Marina pede para o vingativo proteger as crianças. Renata fica aos prantos. Jerônimo faz uma promessa para Marina. Ele comenta que as crianças serão uma bela recordação da mãe. Jerônimo pede para Marina ficar tranquila. Renata continua chorando. Jerônimo não se conforma com o destino de Marina. A médica escolhe o nome das crianças. Ela anuncia que as pequenas devem se chamar Marina e Marlene. Renata exige que a médica não vá embora. Marina reitera que a sua vida deu frutos e agradece a Deus pela graça alcançada.
Ela anuncia que está partindo sem dívidas. Marina volta a sugerir que os demais amem e protejam as crianças com as próprias vidas. A médica expressa o seu último desejo. Marina anuncia que deve haver amor e paz entre as crianças. A médica dá os seus últimos suspiros. Marina morre. Jerônimo e Renata entram em surto. O vingativo grita pela enfermeira. Renata também berra. Ninguém da equipe aparece. Jerônimo e Renata lamentam a morte de Marina. Eles se abraçam. Renata tenta acalmar Jerônimo. Ele se sente culpado pela morte. O corpo de Marina segue no hospital. Josefina alucina com Roberta. Ela pensa que a filha está viva. Roberta anuncia que Josefina a matou. A víbora relembra o crime. Roberta comenta que o ódio de Josefina a destruiu. A víbora reitera que só quis proteger a filha. Roberta comenta que Josefina nunca soube amar. Ela relembra que se arrependeu antes de partir. Roberta anuncia que está em paz. Ela revela para Josefina que o amor a resgatou. Roberta descansa na glória eterna. Ela anuncia que não voltará a ver Josefina. Roberta insinua que a mãe irá para o inferno. Ela reitera que já pagou por seus pecados. Roberta comenta que Josefina escolheu o pior destino. Ela deixa a mãe aflita. Josefina não consegue abraçar a filha. Ela exige que Roberta não a deixe. Josefina crê que a filha está brincando. Ela assegura que Roberta sobreviveu. Josefina é segurada pelas profissionais. Ela dá outro escândalo. Anos depois, as crianças aparecem reunidas. Elas brincam. Renata cuida de todos os filhos ao mesmo tempo. Ela percebe que Rafael está brincando com o cavalinho. Renata paparica as filhas de Marina. Regina ajuda a filha. Renata pergunta se todos estão prontos. Ela reitera que chegou o dia da feira de vinho. Manuela e Hermínia anunciam que está tudo pronto. Renata comenta que o vinho São Rafael finalmente será apresentado. O pequeno adora a homenagem. Regina crê que o vinho será premiado. Todos concordam. As crianças chamam Renata de mãe. A mocinha sai com a comitiva. Honório e Constança também cuidam das crianças. A Morena relembra que Gonçalo tem 7 netos. O ricaço agradece a Deus. Honório admite que as crianças iluminam a sua vida. O empresário e Gonçalo disputam os netos. André revela para Isidro e Inês que o vinho é uma delícia. A dama reitera que o filho é um menino. Isidro ressalta que André cresceu. Inês conta para Constança que o jovem vai cursar medicina. As amigas se abraçam. Severino e Antônio também aparecem na festa. Lázaro, Matilde, Karine e Alzira surgem com os filhos. Honório pratica a degustação. Jerônimo e Carlos recebem os jurados. Os profissionais avaliam o vinho. Carlos e Jerônimo acreditam que irão vencer. Todos ficam na expectativa. Gonçalo segura Rafael. Jerônimo conta para Renata que vão apresentar o vinho vencedor. Ele comenta que a esposa está linda. Os jurados tomam uma decisão. O profissional decide discursar. Ele comenta que os juízes ficaram impressionados com a qualidade dos vinhos. O profissional anuncia que o vinho São Rafael foi o vencedor. Todos comemoram. O profissional pede a presença de Jerônimo e Carlos. O vingativo também exige que Lázaro suba no palco. Renata manda beijos para Jerônimo. O vingativo discursa. Jerônimo comenta que adorou o reconhecimento. Ele sente saudade de Rafael. Jerônimo cita as virtudes do irmão. Ele é ovacionado. Jerônimo comenta que conheceu Renata graças a Rafael. A mocinha se amostra diante de todos. Jerônimo relembra que Rafael valorizava os funcionários. Ele comenta que os empregados são importantes. Jerônimo relembra que desistiu de vender a fazenda. O vingativo comenta que Carlos também realiza um belo trabalho. Jerônimo anuncia que Lázaro é um trabalhador fiel e incansável. O capataz ergue o troféu. Jerônimo comenta que os empregados defenderam as ideias de Rafael. Ele segue agradecido. Jerônimo deseja que Rafael esteja descansando em paz. Ninguém para de comemorar. Lázaro, Jerônimo e Carlos posam para a foto. Eles dedicam a vitória para as esposas. Renata, Jerônimo e os filhos surgem no campo. Eles pisam nas uvas. A família finalmente fica reunida. Jerônimo volta a brincar com os filhos. Renata tenta fazer a bebê parar de chorar. Os meninos não se importam com o choro da irmã. Jerônimo ajuda Renata. O vingativo e a esposa ficam sozinhos. Eles se beijam. Jerônimo comenta que Renata realizou os seus sonhos. Ele reitera que não vive sem ela. Jerônimo comenta que se apaixonou à primeira vista por Renata. Ela o corresponde. Jerônimo e Renata comentam que quando se apaixonam, o tempo para. O casal namora. Jerônimo e Renata são felizes para sempre.